Você já percebeu como algumas pessoas entregam tudo, planos, fraquezas, ambições, só porque acreditam que você não representa ameaça alguma? Esse é o mecanismo oculto por trás do jogo que quase ninguém domina. Quem fala demais, entrega o próprio pescoço. Hoje você vai aprender a transformar a aparência de inofensividade em arma estratégica, capaz de desmontar arrogantes e abrir portas que normalmente só o topo da cadeia de poder acessa. E se você já caiu na armadilha de tentar parecer forte demais, deixe um comentário dizendo apenas "eu acordei". Isso me mostra que você já está dentro do jogo. A maioria dos ambiciosos comete sempre o mesmo erro silencioso. Eles entram em qualquer ambiente tentando provar que são inteligentes, capazes, dominantes, como se precisassem colocar um holofote sobre si mesmos para que o mundo os enxergasse. Mas na prática, essa compulsão por demonstrar força transforma cada gesto em uma confissão involuntária. Quando você tenta parecer brilhante demais, desperta nos outros dois instintos perigosos, o da competição e o da autoproteção. Eles param de revelar informações, param de expor fraquezas e começam a esconder o jogo. É assim que você perde negociações, entrevistas, alianças e oportunidades que nunca mais voltam. O ambicioso costuma acreditar que precisa impressionar para conquistar respeito. Mas o verdadeiro respeito não nasce do brilho explícito, nasce daquilo que você controla e do que você escolhe não mostrar. É nesse silêncio estratégico que o poder cresce, porque quando você se esforça demais para provar sua superioridade, acaba revelando precisamente aquilo que deveria esconder, seu desejo por validação. E nada enfraquece mais um jogador do que ser visto como alguém que precisa ser aprovado. É nesse ponto que muitos começam a perder sem perceber. Eles entram em salas corporativas tentando demonstrar domínio absoluto, transformando cada palavra em um grito interno de insegurança. Enquanto isso, os estrategistas silenciosos observam, recolhem dados, mapeiam padrões e vencem. Se esse retrato te incomoda, ele foi feito para isso. O mundo não premia quem tenta parecer forte, mas sim quem compreende quando esconder a força é mais letal do que exibi-la. Se você já se viu tentando impressionar demais, dê um like agora. Não por vaidade, mas para marcar o momento em que você decide abandonar essa fraqueza estratégica. Existe uma razão profunda, quase biológica, para a força da Lei 21. O ser humano foi moldado para identificar ameaças rapidamente, e tudo que parece complexo, competente ou estrategicamente afiado dispara no cérebro alheio um estado de alerta que fecha portas, bloqueia informações e ergue muralhas emocionais. Mas quando você parece inofensivo, algo curioso acontece. A mente do outro relaxa. O arrogante, especialmente, sente um impulso irresistível de corrigir, ensinar, mostrar superioridade. Ele precisa disso para alimentar o próprio ego, e é justamente nessa fome de ser admirado que ele se expõe. Fingir ignorância não é um truque barato, é uma exploração fria das falhas do comportamento humano. Quando você adota o papel do aparentemente incapaz, uma inversão silenciosa acontece. O arrogante passa a acreditar que controla a dinâmica. Ele fala demais, revela nuances, entrega estratégias, abre o coração daquilo que deveria esconder. E quanto mais ele fala, mais ele se afunda na própria vaidade, acreditando que está conduzindo a conversa, quando na verdade você está guiando cada resposta. É aqui que mora o núcleo da Lei 21. A inofensividade é uma armadilha de luxo, elegante, discretíssima, impossível de ser combatida porque o inimigo nem percebe que está sendo manipulado. Isso já foi usado inúmeras vezes na história. Diplomatas da Guerra Fria fingiam desconhecer detalhes técnicos para provocar explicações que revelavam brechas estratégicas. Alguns negociadores lendários se passavam por desinteressados, quase dispersos, apenas para ver executivos bilionários relaxarem a postura e revelarem mais do que deveriam. Um dos casos mais famosos envolve um chanceler europeu que, em reuniões críticas, fingia não entender o idioma local. Só para ouvir comentários confidenciais feitos na frente dele, achando que ele era incapaz de captar nuances. Ele absorvia tudo, e depois, quando se posicionava, desmontava a sala inteira. Se essa virada te fez enxergar a lei de outro ângulo, compartilhe este vídeo com alguém que vive sendo subestimado. Talvez seja exatamente a arma que essa pessoa nunca percebeu que tinha. Agora entramos no coração tático da Lei 21. As ferramentas práticas que transformam a inofensividade em arma de extração estratégica. Cada uma delas funciona como uma pequena fissura na armadura do arrogante.
Ele não percebe, mas é por onde toda a defesa dele escorre. E quanto mais confiante ele estiver, mais fácil será capturar tudo que você precisa sem levantar suspeitas. A primeira técnica é a ignorância cirúrgica. Não é agir como bobo, é fingir que um detalhe crucial te escapou. Algo técnico, específico, que faz o arrogante sentir que pode te corrigir. Isso ativa imediatamente o instinto de demonstração de superioridade. Ele vai se alongar, vai detalhar mais do que precisava, vai entregar informações que jamais revelaria a alguém que ele considera uma ameaça. A chave está no equilíbrio. Você não se faz de idiota, mas sim de alguém que quase entendeu. O arrogante não resiste a completar aquilo que para ele é uma lacuna. A segunda ferramenta é a pergunta inferior. Você finge que está pedindo uma explicação simples, para garantir que entendeu direito. O arrogante, achando que está descendo ao seu nível, relaxa totalmente. E quando ele simplifica demais, ele expõe a estrutura interna do que está tentando esconder. Pessoas que querem parecer superiores não suportam a ideia de alguém sair da conversa sem reconhecê-las como guia, e isso as faz falar demais. A terceira técnica é o elogio desarmador. Uma frase curta, limpa, que alimenta o ego certo no momento certo. Não é bajulação, é estímulo controlado. Algo como "você parece ter bastante experiência nisso" abre comportamentos que você jamais teria acesso de outra forma. Arrogantes não resistem à chance de confirmar um elogio. E por fim, o silêncio estratégico, talvez o mais poderoso. Quando você silencia após uma resposta, o arrogante sente que ainda não impressionou o suficiente. Ele estende, explica, entrega tudo. O silêncio é uma isca invisível. Se alguma dessas técnicas já fez você lembrar de uma situação real em que poderia ter vencido, mas falou mais do que devia, inscreva-se agora, porque os próximos capítulos vão te dar munição para nunca mais desperdiçar essas oportunidades. Para transformar a Lei 21 em uma arma absoluta, você precisa entender profundamente a psicologia do arrogante, porque é nela que toda a estratégia se apoia. O arrogante não é apenas alguém que se acha superior, ele é alguém que precisa se sentir superior. Essa dependência cria um buraco emocional que você pode explorar como um especialista em fraturas. Toda pessoa movida por arrogância tem uma fissura essencial, a necessidade constante de validação. E quanto maior essa necessidade, mais previsível ela se torna. O arrogante nasce de um ciclo simples. Ele quer provar que sabe mais, relaxa diante de quem não representa ameaça, sente o impulso de ensinar, fala demais, revela o que não deveria, cai pela própria língua. Você não precisa enfrentá-lo ou bater de frente. Basta permitir que ele mesmo construa a própria ruína. A vaidade dele é a sua ferramenta. A pressa dele em se mostrar brilhante é o seu mapa. A necessidade dele de reconhecimento é a sua porta aberta. A queda do arrogante nunca vem de fora, sempre vem de dentro. Mas existe um ponto cego perigoso, o arrogante interno que mora em você. Cada vez que você tenta impressionar, cada vez que entra numa conversa querendo mostrar domínio, você se transforma exatamente naquilo que a Lei 21 foi criada para destruir. E é por isso que dominar essa lei começa com autopercepção. Se você já percebeu que em algum momento seu próprio ego te sabotou, em uma negociação, apresentação, discussão ou disputa de status, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Estratégias como essa só funcionam quando abandonamos o desejo infantil de parecer fortes e aprendemos a sermos perigosos no silêncio. Agora você vai enxergar a Lei 21 em ação no mundo real, não em metáforas, mas em estratégias usadas diariamente por executivos, políticos, negociadores e até jogadores profissionais. São táticas que passam despercebidas porque ninguém suspeita daquele que parece inofensivo. E é exatamente por isso que funcionam tão bem. No mundo corporativo, por exemplo, um CEO famoso por sua postura calma e quase despretensiosa costumava entrar em reuniões como se estivesse pegando as coisas no ar. Fingia não entender detalhes financeiros ou termos complexos de fusões. Esse comportamento fazia concorrentes relaxarem instantaneamente, acreditando que tinham vantagem. O resultado? Eles começavam a explicar demais, até revelar fragilidades decisivas. O CEO desatento absorvia tudo. E no momento final, quando se posicionava, deixava a sala inteira sem ar. Ele não era ignorante, era letal. Na política internacional, diplomatas utilizam essa técnica com precisão cirúrgica.
Fingem desconhecimento sobre cláusulas, detalhes técnicos ou posicionamentos adversários. Esse teatro provoca adversários a falarem mais, a se exibirem, a mostrarem força, e ao fazer isso expõe aquilo que tentavam esconder. Quando o ego assume o volante, a estratégia perde o freio. No campo jurídico, advogados experientes fingem pequena confusão com datas, números ou documentos. Esse erro desperta no oponente o impulso de corrigir, e é no ato de corrigir que muitos entregam detalhes que nunca deveriam ter sido mencionados diante de um profissional preparado. E no poker, o chamado fish, o jogador que parece fraco, lento, distraído, muitas vezes é o predador disfarçado. Ele se faz de presa para atrair apostas exageradas de jogadores arrogantes. Quando mostra as cartas, destrói egos. Tudo isso prova uma coisa: quem parece fraco controla o ritmo, o tom e a profundidade da conversa. Quem parece forte demais ativa alarmes. Se esse capítulo abriu sua mente para a dimensão real da Lei 21, deixe um comentário dizendo "Eu vejo o jogo", porque agora você está começando a enxergar como o poder realmente opera. A essa altura, você já entendeu o poder oculto da inofensividade. Mas existe um risco silencioso que precisa ser dominado. O ponto em que a estratégia vira autossabotagem. Fingir fraqueza é uma arma, mas só quando você continua no controle absoluto de si mesmo. Muitos jogadores do poder caem justamente porque se apaixonam pelo papel que criaram. Esquecem que a inofensividade é um disfarce e não uma identidade. Se você se comporta como alguém realmente fraco, começa a agir como alguém realmente fraco, e em vez de manipular o arrogante, se torna presa dele. O primeiro limite é simples: o teatro nunca pode comprometer sua postura interna. Por fora você parece calmo, distraído, quase desinteressado. Por dentro, você está calculando cada palavra, cada silêncio, cada microexpressão. O segundo limite é entender o momento certo de revelar a força. A inofensividade serve para abrir caminhos, captar informações, diminuir resistências. Mas quem permanece eternamente nela perde autoridade. Você só deve levantar o véu quando a vantagem já está garantida. Quando a informação que você precisava foi conquistada, quando o inimigo já se expôs e quando a sala inteira não tem mais como reagir. O terceiro limite é evitar a armadilha da contra-manipulação. Jogadores experientes podem perceber sua estratégia se você exagerar no personagem. A chave é a sutileza. Não é teatro dramático, é engenharia emocional. Uma sobrancelha levantada, um pedido simples, uma leve dúvida, e o arrogante cai sem perceber. E lembre-se, o inofensivo controla o jogo porque ninguém está defendendo contra ele. A partir do momento em que você perde o controle interno, a estratégia morre. Se esse capítulo fez você perceber que precisa dominar não só o teatro da fraqueza, mas também a força silenciosa, marque o like agora, porque o próximo capítulo fecha essa aula sombria com o golpe final dessa lei. Aqueles que ignoram esta lei sempre terminam do mesmo jeito: expostos, derrotados e humilhados pela própria língua. Uns caem porque falaram demais, outros porque tentaram parecer fortes até o ponto de se tornarem transparentes. E os que ousaram usar a inofensividade sem disciplina, estes foram engolidos pelo próprio teatro, confundindo máscara com identidade, fraqueza com estratégia, silêncio com submissão. No jogo do poder, não há piedade para quem esquece que cada palavra é uma arma, e que o inofensivo é, na verdade, o predador invisível. Esta é a brutalidade da lei. Você vence quando faz os outros acreditarem que já venceram. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto. Poucos vêm além das aparências. Serás um deles? Imagina uma sala repleta de vozes, todas competindo para serem ouvidas. No centro há uma cadeira vazia, e sobre ela repousa uma máscara simples, opaca, absolutamente comum. Aqueles que passam por ela não percebem nada de especial. Mas é essa máscara que decide o destino de todos ali, pois quem a veste não chama atenção, apenas observa. Aqui está o enigma. Na arena silenciosa onde o ego se exibe e a vaidade dança, o jogador mais perigoso é aquele que parece não conhecer o ritmo. Ele vê tudo, ouve tudo, registra tudo, mas nada revela. Dize-me, qual é a única coisa que ele entrega primeiro para conquistar tudo depois? Escreve tua resposta nos comentários. E veremos quem realmente compreendeu o que esta lei exige. Poucos ousam responder, e menos ainda acertam.